Bom, bem-vindos aí, né, ao curso de métricas e monitoramento. Foi bem legal essa parceria para a gente fazer o webinar. Eu, inclusive, gostei bastante de fazer a pesquisa. Bom, vamos lá ver, né, como é que ficou esse webinar. Bom, eu sou a Vitória, sou Integration Expert. Faz 1 ano e 8 meses que eu tô aqui na DVB. Entrei como desenvolvedora e agora tive o prazer aí de estar sendo Integration Expert. E eu gosto muito de trabalhar na DVB, acho uma plataforma incrível. Bom, queria pedir para vocês responderem aí a nossa pesquisa, que é uma pergunta, né? Como você classificaria hoje seu nível de conhecimento sobre métricas e monitoramento em integrações? Então é importante que vocês estejam respondendo aí para a gente saber como é que está o nível de vocês. E aí no webinar, o nível de vocês vão melhorar bastante, porque a gente vai aprender bastante coisa. Aqui a gente tem a nossa agenda, né, da tarde aí. Então, a parte 1 é que a gente vai ver que todo pipeline, ele é uma história, ele tem algo para contar para a gente. E a gente descobre qual é a história desse pipeline por meio do monitoramento e das métricas. E aí a gente vai ter a parte 2, que vai ser as melhorias no desempenho do pipeline. A gente vai ver ali as melhores práticas, como achar o out of memory, o timeout. Vamos ver também o que é overhead, quais são as consequências de ter um overhead e como identificar rapidamente esses erros pelo monitoramento do gráfico e também dos logs, para a gente ter a agilidade quando precisar, né? E por final, a gente vai ter ali a parte 3, né? Que são as 9 soluções mais comuns que você pode aplicar ali no seu pipeline na hora de identificar os erros, né? Que vai ser tipo um menuzinho, um guia para a gente, né? Então vamos lá. É, antes de. Pode falar, Guilherme. Só para passar o resultado aí, a gente teve 20 votos, 5 baixos, 12 médios e 3 pessoas que votaram alto. Beleza. Muito bom, pessoal. É bom que a maioria aí tá no médio, né? Já tá no avanço bom. Então hoje a gente vai pro alto, já que esse curso faz parte do curso dos avançados. Bom, antes de ir pro próximo slide, né? Queria falar que esses dias eu estava navegando no Slack aqui da DVB e vi uma galera falando sobre overhead, sobre erros que estava dando no pipeline. E eu não sabia o que era esse tal de overhead, não. Nunca nem tinha visto na minha frente. E aí eu resolvi pesquisar e mostrar para vocês, né? O que é esse overhead? Vocês já sabem o que é? Já ouviram falar sobre esse termo? Coloca aí no chat também para a gente ver se vocês estão ligados nessa parte. Então, o que é o overhead? Ele é uma sobrecarga que gera um custo adicional. Ele não necessariamente é bom e não necessariamente é ruim, mas as suas consequências podem ser bom ou ruim. É um conceito de equilibrar ali o consumo de memória de pipeline com o desempenho do pipeline. E quando ele se torna ruim, o overhead ele se torna ruim quando a gente tem a consequência dele, que é o quê? Um timeout, um out of memory, entre outros erros que a gente pode encontrar aí. Então, às vezes, quando a gente gera de modo ruim esse overhead, a gente tem muito custo de recurso, seja ele por CPU ou por memória. Um exemplo de overhead não é em si o payload, mas é em si o que você paga de custo extra para conseguir transmitir o dado. E por que é importante a gente saber identificar o overhead? Para a gente conseguir alocar os recursos de forma eficiente e otimizar os nossos pipelines, para a gente não ter a consequência que é o timeout ou o out of memory. Então, o segredo é a gente sempre monitorar os indicadores lá na aba de monitor, que é muito importante, porque aí a gente consegue fazer alguma arquitetura a mais, mudar a forma
como o pipeline está sendo construído e etc. E como a gente consegue monitorar esses indicadores? É exatamente pela tela de monitor, onde aqui no slide a gente dividiu em duas colunas. Então a gente consegue identificar por dois passos. O primeiro é o monitoramento dos gráficos e o segundo é analisar os logs. E eu sempre vejo o pessoal sempre focado mais na parte de log. Deu erro, meu Deus, socorro, vou ver o log. Mas e se a gente primeiro vê o gráfico em vez de ver o log? Porque o gráfico, ele tem muito para contar para a gente o que está acontecendo. E às vezes as coisas se tornam mais rápido. E uma coisa também que eu acho muito intrigante no gráfico de memória é que o pipeline, às vezes, ele não está rodando, não está fazendo nada, ele está lá só existindo, e ele está consumindo ali 40% da memória, sendo que eu nem ativei. Mas por que será que isso acontece? Por exemplo, aqui tem um pipe de dois componentes. Eu fiz o deploy e ele está lá parado. Não estou usando para nada, ele está parado. E a gente consegue ver ali que mesmo ele parado, ele usou ali 80% da memória, depois foi para 60, subiu para 80 de novo. Por que que isso acontece? Vocês conseguem me dizer? Por que que o pipeline, mesmo parado, ele está consumindo memória, ele está ali na ativa, está existindo e fazendo alguma coisa? A gente vai ver isso também. Bom, aqui a gente tem um gráfico de Out of Memory que ele tem esse serrilhado, e agora vocês sabem que esse gráfico, ele é o gráfico da JVM do Java, que é o Java Virtual Machine, só que mais estilizado, onde a gente consegue ver ali mais a parte do consumo de memória. E aí, é bom a gente sempre lembrar que não necessariamente o pipeline vai ter 64 megas para a gente usar. Vai ter um pouco menos, porque uma parte da memória fica ali alocada na JVM, que vai para o RIP, onde o pipeline ele existe e fica na nuvem consumindo memória. Uma coisa interessante é que dentro da DB, ele rodando na nuvem, uma aplicação Java, ele consome muito pouca memória. É quase um milagre. Mas conseguiram fazer esse milagre para a gente estar aqui trabalhando hoje, né? Se em aplicações normais, um pipeline desse, ele teria 60 gigas para rodar na nuvem. Aí você compara 60 GB para 64 megas, é muita coisa. É incrível o que eles fizeram aqui na plataforma. Então, revisando a nossa pergunta, por que quando eu subo o pipeline e não ativei ele, não fiz nada, ele está ali consumindo memória? Porque ele vai pro JVM e ele fica lá rodando na nuvem por meio de scripts. Também é interessante a gente saber a separação dessa memória, né? Aqui a gente consegue também ver o gráfico JVM. Aqui é o gráfico cru, lá na infraestrutura. Essa linha preta representa ali o colhedor de lixo, que ele vai reciclando tudo que não está sendo utilizado no momento. E a gente pode notar ali que ele também tem os picos de memória, vai de 40, ele chega ali, né, até a 40, mas ele começa em 5. E aí esse seria o gráfico cru. Aí a gente pode comparar o gráfico cru, onde a gente não sabe o que está acontecendo direito com a memória, tem o colhedor de lixo e tudo mais, e o gráfico da plataforma, que é bem melhor para a gente saber o que está ocorrendo. E como é que funciona essa separação, né, de memórias, para a gente saber quanta de memória a gente vai usar? Não tem um limite 100%, um cálculo correto que a gente pode fazer, mas a gente pode ver como é que é separado. Então, no RIP do Java, ele tem a memória alocada e é separada pelo flow spec, que é o fluxo de integração, são as rotas. A gente tem ali os dados de entrada, temos transformações de dados, os dados estáticos, os dados de métrica, temos também a máquina de estados, em que estado o pipeline está, os dados de saída
E as variáveis da seção também é alocada na parte da memória do RIP. Então, é sempre bom citar a boa prática da gente limpar as nossas variáveis de seção quando a gente está desenvolvendo um pipeline e não vai usar mais aquela variável que a gente salvou na seção. Então, sempre lembre de deletar, porque aí a gente consegue ter mais consumo no pipeline e mais desempenho. E aí, com isso, é bom a gente sempre lembrar que nunca a memória fornecida será a memória total disponível para o tratamento do payload ou do pipeline. Um pipeline small, ele não possui 100% dos seus 64 megas disponíveis para execução do payload e assim sucessivamente. Pode falar, Danilo. Oi, Vi, antes da gente chegar para a parte das mensagens, deixa eu só fazer uma recapitulação rapidinha desses conceitos. Vamos só recapitular o que a Vitória falou para reforçar. A DGB, ela foi programada em Java. E aí, os pipelines, né, eles rodam em Java. Isso significa que, quando a gente clica no deploy, a gente construiu o pipeline no Canvas e clicou em deploy. No momento que a gente clica em deploy, esse pipeline está subindo para um computador, entre aspas, e esse computador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as classes do Java que foram construídas, dos componentes, as classes que vão fazer as métricas de fato, né, todos esses elementos que precisam acontecer para que a gente tenha todas as métricas e que o pipeline continue funcionando, tudo isso vai ser instanciado, vai ficar lá, disponível. E só pelo fato de a gente instanciar essas classes, ele consome memória. Então, isso justifica o fato de eu acabei de fazer deploy, e no momento que eu fiz deploy, eu nem apertei play ainda, nem executei pela primeira vez o meu trigger, nem nada disso, ele já tem, de certa forma, esse gráfico já foi criado, vamos dizer assim. E aí, por isso que ele já consome uma parte da memória. Então, se você for lá no gráfico small, por exemplo, você vai ver algo parecido com esse gráfico aí, mesmo você nunca tendo executado o pipeline, e mesmo o pipeline tendo poucos componentes, por conta de todos aqueles produtos que a gente precisa para manter a plataforma funcionando. E aí, esse gráfico ele fica serrilhado desse jeito, porque existe o garbage collector do Java. Então, a linguagem de programação Java, ela tem um coletor de lixo própria, que fica verificando se algumas variáveis estão sendo utilizadas ou não, enfim, se as instâncias estão sendo utilizadas ou não, e ocupando memória. Porque se não estiverem sendo usadas, a gente quer tirar essa memória para liberar a memória no final das contas, né? E aí a gente percebe esse pico subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, porque o coletor de lixo, ele é como se fosse um mini programa. Então, em vez dele ficar ativo o tempo inteiro, o coletor de lixo, ele consome recurso. No final das contas, para fazer com que isso rode no final, por baixo dos panos, ele está consumindo recurso. Então, em vez de deixar ele 100% do tempo ligado, coletando essa memória, o que acontece é que ele é ativado, desaloca, para de ativar. Ativado, desaloca, para de desativar. Então, esse gráfico, quando ele está subindo aí, é a execução do garbage collector, fazendo as operações dele para limpar a memória, depois que ele finalizou, a memória cai de novo. E ele fica fazendo esse processo de subindo e descendo. É por isso que ele é serrilhado. E aí, o gráfico que a Vitória mostrou no próximo slide é o gráfico cru. Como é que ele é de fato por debaixo dos panos, na infra. E esse, que é o gráfico que aparece na plataforma, que ele é um pouco mais suavizado, ele é só uma estilização para que a gente consiga ter uma facilidade de leitura na hora de bater os olhos, né? E o que isso muda para nós desenvolvedores, no final das contas? Se você construir um pipeline, colocou um payload minúsculo para ele rodar, e ele nem roda, já dá, por exemplo, out of memory, provavelmente significa que esse pipeline ele é complexo demais, vamos dizer assim, complexo demais para rodar em uma máquina pequena, para rodar em um small. Então, possivelmente, você vai ter que fazer um deploy em uma medium ou em uma large, porque pela complexidade do pipeline, por todas as classes que foram instanciadas, ele não consegue rodar naquele computador pequeno. Então, ele precisa de um computador um pouco mais forte. Então, são algumas atitudes que a gente pode tomar como desenvolvedor por saber desses conceitos. Enfim, eu vou deixar o resto da Vitória explicar, caso tenha alguns detalhes que passem eu volto também, tá bom? Qualquer dúvida, gente, tá aí eu e a Vitória aqui para sanar essas dúvidas de vocês, mas vai ter os momentos de Q&A, tá? É isso, Vitória, pode continuar. Obrigado. Obrigada, Danilo. Ressaltando o que o Danilo falou, né? É bom a gente saber sobre os conceitos e boas práticas. E uma das boas práticas é a gente não imprimir o payload todo na tela, porque às vezes não tem necessidade de usar o message.dollar.
E a gente pode ver no slide, né, na imagem, o log enorme consumindo toda a memória ali do pipeline e o tempo de execução sem nenhuma necessidade. E isso pode ser responsável pela maioria dos casos de out of memory, porque geralmente a gente pode ter um costume de colocar message ponto dólar em tudo para ter o melhor debug, né? Mas na verdade não funciona assim. Então, uma boa prática é exibir somente a mensagem de erro ou de sucesso. Por exemplo, ali a gente tem a demonstração de um log que a gente está usando message.body.error, que pode ser também uma boa prática, porque a gente não vai exibir um payload gigantesco de mais de 1000 linhas no pipeline. Aí, beleza, a gente identificou o out of memory, fizemos a boa prática, e aí vamos imaginar um cenário terrível onde não deu certo a nossa solução. O que a gente pode fazer? A gente pode seguir para os próximos passos. E qual que seria o próximo passo? Seria identificar nossos componentes no modo canvas do pipeline, né, onde a gente faz a construção do próprio pipeline, porque ele também tem uma história para falar para a gente, se ele está bem configurado ou não, quanto tempo está demorando ali para retornar. E aqui a gente consegue ver que no passo 1, ele fez uma request, deu erro essa request, e depois deu deployment unavailable, o que ocasionou ali um out of memory, nesse caso. Então, a gente pode ver como é que a gente está utilizando os nossos componentes e utilizar eles da melhor forma possível. Bom, antes da gente ir para o próximo slide, vamos dar uma recapitulada. A gente deu uma olhada no out of memory, vimos ali o que o Danilo falou para a gente, né, sobre saber os conceitos, porque não adianta você ter um pipeline complexo com um payload bem pequeno, aí você dá play, ele não roda, ele seria um pipeline médio ou large. Vimos também a parte de identificar os erros por meio de logs que deram erros, que demorou muito para retornar. Vimos também a boa prática, que é não colocar o message ponto dólar, e sim colocar somente o que você precisa no log, para não ter tanto consumo assim do pipeline, e não deixar muita sujeira também na parte do monitor. E por último, a gente viu que testar o pipeline também vai nos ajudar a identificar os erros por meio das respostas dos nossos componentes. Dito isso, a gente vai ver um pouco sobre o famoso timeout. O timeout está aí sempre em alta por aqui, e a gente vai ver como é que a gente pode solucionar ele e identificar ele também. Aqui a gente tem um gráfico de timeout de CPU, e aí o máximo da CPU que o pipeline médio pode chegar é em 40%. E uma curiosidade que eu deixo aí para vocês do timeout é que quando isso acontece, a infraestrutura do pipeline toda ela é derrubada por proteção. Porque nesse caso, ele não teria os recursos necessários para alocar no pipeline. E aí ele gera essa queda para ele não tentar buscar recurso que não existe. E aqui podemos ver que um pipeline large, para ele dar timeout, ele chega também a 80% da sua CPU. Então, chegando perto desses parâmetros, a gente já consegue identificar se a gente sobe o pipeline, se a gente muda a arquitetura, o que a gente precisa fazer. Para identificar o timeout, a gente pode dar uma olhada nos logs e ver quanto tempo está demorando ali para retornar. No caso dessa imagem, o pipeline está demorando 30 segundos, o que é rápido, mas também não é tão rápido, porque na DGB a gente vê uns fluxos que duram 3 segundos, 4 segundos. E só dele tá durando 30 segundos, ele já está dando ali um timeout. Mas por que será que isso está acontecendo? Aí, beleza, cheguei na tela, vi o timeout, está demorando muito, tá dando 30 segundos, às vezes 1 minuto, 2. E agora, o que eu vou fazer para achar a raiz disso? A gente vai aprofundar mais na parte de logs.
Uma coisa que a gente pode fazer é ir na barra de logs no monitor, aí vai ter o filtro ali de payload, e a gente pode pesquisar por deploy unavailable. E o que isso vai ajudar a gente? Exatamente na hora que der esse deployment unavailable, é a hora que quebrou seu pipeline e aconteceu aquele timeout. Não sei se vocês sabiam desse filtro. Deixa aí também nos comentários aí para a gente ver. E aí, a gente consegue identificar a quebra facilmente. Por exemplo, depois que ele fez a consulta da policy, o pipeline quebrou. Então, tem alguma coisa ali no modo que eu uso a minha API que pode estar acarretando isso. Às vezes, um payload grande, uma demora para retornar. Às vezes, até mesmo, vocês podem ver ali no componente REST que a gente deixou, uma coisa que pode ajudar é aumentar o tempo de espera, que às vezes a API pode até mesmo estar demorando para responder, e aí, como a gente não aumentou o tempo de espera, ela já foi lá e já deu timeout. Isso acontece bastante também quando a gente tem manipulação de arquivos que são muito grandes. Por exemplo, nesse caso, é um arquivo muito grande que quebrou, e aí, como a gente já é esperto, já sabe o filtro, a gente já foi lá e pesquisou o pipeline, e pesquisamos por deployment unavailable, e a gente já viu que quando criou o arquivo, pipeline quebrou. Então, é alguma coisa ali na hora da gente manipular os arquivos. Isso eu já vou deixar uma dica para vocês, é usar o string file, porque em vez da gente mexer com um arquivo gigante de uma vez, a gente concentra ali linha a linha. E, bom, a gente viu os problemas, e agora, o que eu faço com o meu timeout ou out of memory? A gente viu as soluções do ponto de vista de arquitetura, né? Que seria, a gente pode ter a paginação, que é uma grande salvadora, que a gente está vendo aqui no slide. A gente pode ter múltiplos pipelines, às vezes ter 2 pipelines mal vale mais a pena do que ter um pipeline médio, por aí vai. Vai depender sempre do que você está procurando, desempenho, performance, velocidade e por aí vai. E vale lembrar também que no DGB Academy a gente tem os cursos de pagination, de eventos de arquitetura, entre outros. A gente tem a listinha aqui do lado direito. Vale a pena dar uma olhada, que são ótimos cursos. E agora a gente pode relembrar algumas soluções bem rápidas. Então, aqui a gente tem o nosso menuzinho de integração para soluções. Então, a gente tem aqui as nossas 9 soluções rápidas para caso esse erro aconteça. A primeira é aumentar o tamanho do pipeline. A segunda é reduzir ou aumentar o número de execuções simultâneas. Lidar melhor, né? A terceira é lidar melhor com os inputs e outputs do pipeline. Vale lembrar a boa prática do message ponto, a mensagem que você quer, em vez do message ponto dólar. Controlar o que a gente carrega ali, né, de body, filters e a paginação. Aumentar a frequência de processamento do pipeline. Remover logs muito grandes dos payloads. Limpar a memória da sessão, importante usar o delete operation. Quebrar o pipeline em 2, né? Se um não está dando conta, a gente quebra em 2 e aí a gente reparte o que cada um faz. Isso gera bastante desempenho, dependendo da situação que você está procurando. E aumentar o número de réplicas do nosso pipeline. Então, essas são as 9 soluções rápidas aqui para a gente lembrar, bater o olho no erro ali, identificou o que eu vou fazer. Alguma dessas pode servir. E agora, eu deixo aí com vocês, se vocês quiserem perguntar, essa é a hora. Vitória, tem uma mensagem no chat do Marcos Arruda. Se vocês quiserem comentar, essa mensagem de unavailable está relacionada quando faço redeploy, mas como está associada a uma execução, por isso relaciona com o meu erro. Marcão, se também quiser complementar aí. O log, ele não vai te mostrar ali o que é, você vai ter que analisar. Então, você olha a mensagem ali anterior, que foi uma chamada API, alguma coisa do tipo,
e logo depois teve essa mensagem. Então você consegue trazer isso aí para o seu dia a dia e ajudar ali na análise do log, de um erro, de alguma coisa do tipo. Era isso. Volta lá Beleza? rapidinho naquele slide, Vitória, pra gente mostrar nos logs. Beleza. Aí não dá para ver muito bem, só que depois que ele começa a dar esse erro de deploy, a última coisa que apareceu foi uma chamada hash ou uma transformação jolt, alguma coisa do tipo, Isso. e o tempo que demorou foi bastante. E aí, como esse tempo demorou muito, ele provavelmente ocasionou um timeout. E aí logo depois você mostrou uma sequência de passos que você pode fazer, e aí vamos recapitular rapidinho por que a gente pode fazer esses passos, né? Isso não necessariamente está em ordem de preferência, tipo assim, primeiro deu erro, você já de cara aumenta o deploy. Quisera eu poder só aumentar o deploy, né? Mas é porque algumas coisas que a gente pode fazer no pipeline antes de pensar em arquitetura ou aumento de deploy são, por exemplo, aquelas operações que estão ali embaixo, né? Por exemplo, limpar a memória do session management. Como a gente tem uma memória limitada, se a gente não limpar a memória do jeito correto, talvez essa memória fique disponível em toda a execução do pipeline. E aí limpar a memória pode diminuir isso e ajudar a gente a não ocasionar um out of memory. No caso do timeout, ele é um pouco mais singular. Se eu não me engano, os logs que você mostrou deram timeout depois de 30 segundos ou alguma coisa parecida com isso. Primeira coisa que você pode fazer se a sua execução do pipeline de fato precisar de mais do que 30 segundos, você coloca lá, aumenta o tempo. O limite da plataforma é de 15 minutos. E você configura isso diretamente no trigger do pipeline. Então, o trigger vai estar lá, uma opçãozinha chamada timeout, você consegue aumentar a quantidade de milissegundos até um máximo de 15 minutos. E aí você consegue evitar alguns problemas de timeout também. Só que, nem sempre isso vai resolver. Se a execução de um pipeline demora mais do que 15 minutos, talvez tenha alguma coisa errada aqui. Ou é problema de configuração do jeito que foi implementada a lógica do pipeline, ou você precisa fazer outras operações, tipo desacoplamento. E aí, um dos exemplos que a gente mostrou, aí volta naquele que tem o REST de novo. Esse. Então, eu falei aqui do trigger, que você pode configurar até 15 minutos. Só que, se você tem diversas chamadas, por exemplo, diversas chamadas API no seu pipeline, por exemplo, um REST dentro de um for each. Um REST dentro de um for each, se cada REST demorar, sei lá, 1 ou 2 segundos para retornar a resposta, e você tem, sei lá, 5.000 dados para processar, então, tipo assim, talvez chegue um ponto de que tem tanta chamada para ser feita que ele não vai dar o tempo. Tipo assim, o seu pipeline pode até estar bem construído, mas ele não vai dar o tempo de executar todas as chamadas REST. Então, o que a gente pode fazer a nível de pipeline? Se fizer sentido, limitar o tempo de cada REST. Então, se um REST demorou 1 minuto para executar, ele não deveria, a gente pode considerar um erro e aí preparar nossa integração para lidar com esse erro. Mas também temos outros pontos, que é o ponto do overhead. Se você colocar nesse exemplo que temos um for each, e dentro do for each nós temos um componente REST, você pode adicionar dentro do seu pipeline a opção de parallel execution do for each. Isso significa que, em vez de fazer sequencialmente cada execução, ele vai fazer um monte ao mesmo tempo, e isso vai economizar tempo de execução, e provavelmente não vai ocasionar o timeout. Só que é aquela lógica do overhead, né? Qual que é o custo de você fazer isso? Você está sempre equilibrando o processamento, timeout e memória. Quando você coloca parallel execution, tanto o componente quanto o parallel execution no for each, você está consumindo mais memória. E aí, não sei, será que vai dar um problema de timeout, de out of memory, se você faz isso? Então, você tem sempre que ficar ponderando todos esses valores para conseguir a maior performance possível no seu pipeline. Agora, se mesmo fazendo esses pontos, você continua obtendo erros, aí é o ponto da gente pensar em uma nova arquitetura. Talvez a gente crie uma arquitetura orientada a eventos, para que em vez de você fazer uma chamada REST dentro do for each, você publica um evento e outro pipeline lead com cada chamada isoladamente, ou diversas outras formas que você pode fazer, né? Então, existem diversas operações dentro do pipeline que você pode fazer. Se essas operações não resolverem o problema, você pode tentar pensar em uma lógica de arquitetura orientada a eventos para resolver, e se nem isso está funcionando, então provavelmente é hora de aumentar o deploy. Então, assim, o deploy, infelizmente, é o nosso último caso, porque ele gasta mais licenças. Enfim, agora deixando aberto para perguntas mais uma vez. Só complementando aí, aquela lista ali que a Vitória fez é muito o dia a dia de quem está trabalhando com a integração, porque
você vai tentar solucionar o problema. Sobe licença, sobe pipeline. Aí você vai, depois que resolveu o BO lá, que o pessoal já está conseguindo trabalhar, aí você vai falar, não, agora deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Exato. Mas ali é muito bom ali que, tipo, a primeira coisa, aumenta o tamanho do pipeline. Reduz consumer porque tá tendo alguma coisa ainda. E depois até estabilizou ali, deixou ali no voo de cruzeiro, aí você vai lá e fala, beleza, agora eu vou entender o que está acontecendo aqui, porque o fogo já foi apagado. Mas parabéns aí pela apresentação, ficou bom pra caramba. Obrigada, Marcos. Beleza. Bom, a gente viu vários problemas onde a gente consegue controlar do lado da DigiBee. Mas e se o problema for do lado do cliente? Por exemplo, onde a API está indisponível ou demorando muito para responder? A gente pode se prevenir dessas falhas e não passar, né, por esses erros em cascatas, se for por acaso um evento, ou erros piores, né? Que a gente já viu erros piores. Então, aí que vai entrar um conceito muito legal, que é o conceito do circuit break. Como é que esse conceito funciona? Como que a gente desenvolve esse pipeline? É o que a gente vai ver agora. Primeiro, vamos começar com o conceito. Então, um circuit breaker, ele é um padrão de projeto usado em desenvolvimento de software, especialmente no desenvolvimento baseado em microserviços, que é o caso da DigiBee, que a gente trabalha com microserviços. E ele funciona da mesma forma como o disjuntor elétrico. E o disjuntor elétrico, ele conversa com várias redes e quando acontece alguma coisa, alguma falha, ele previne essa falha desligando a energia da sua casa. Então é com esse conceito que a gente vai desenvolver um pipeline. E esse pipeline, né, seria um pipeline onde tem vários serviços se comunicando entre si para atender o número de solicitações. Existe a possibilidade que os serviços estejam indisponíveis ou que não estejam respondendo. Por exemplo, um serviço A está tentando se comunicar com o B e o B está indisponível. Aí o A também pode ficar indisponível e fica todo mundo indisponível, dando um erro ali em cascata. Aqui a gente pode ver um cenário onde eu acabei de falar para vocês, né? Que temos o serviço A, B e C. E aí o serviço A precisa falar com o serviço B e com o serviço C. Só que aí o serviço B começa a ficar indisponível, o C indisponível, aí ninguém consegue mais falar com ninguém. E a gente vai ver os logs, as métricas, já tá tudo com erro, tudo vermelho, tudo a coisa mais triste. E aí que entra a parte do circuit breaker. Aqui a gente pode ver a solução com o circuit breaker, que é o nosso disjuntor, né? Então a gente tem ali o serviço A, ele vê se o serviço B está disponível. Está disponível? Beleza, vou te mandar dados, legal. E o B vê se o serviço C está disponível. Não está disponível? Não vou te mandar dado até você ficar disponível também. E aí a gente evita muita dor de cabeça, né? A dor de cabeça é os erros em cascatas e também vai facilitar muito na hora de fazer o monitoramento dessas APIs que ficaram indisponíveis. E aí, se falhar tudo, a gente vai poder ser notificado sobre o que está acontecendo e assim poder conversar com o cliente sobre a API que está indisponível no momento. E aí, o Circuit Break, ele é útil nos cenários de microserviços, no cenário de integração de sistemas, no cenário de alta disponibilidade, porque ele pode ser usado para evitar sobrecarga de serviço, caso o serviço esteja com problemas, também em resiliência e picos de tráfego e a detecção de falhas. E ele funciona assim, ele vai ter 3 status. O status de closed, que ele permite a conexão, que é quando está tudo funcionando, tudo lindo, maravilhoso. O status de open,
que é quando ele interrompeu a conexão, algo ali caiu, deu errado, então ele vai mudar o status para open. E temos o terceiro status, que é o limited closed, que é quando a API ela vai permitir um número limitado de conexões. E a gente não se limita nesse conceito só em APIs, a gente pode ir para banco de dados e outros serviços disponíveis ali, onde não tem a total segurança de que esteja disponível 100% do tempo. E quando ocorre, né, a solicitação de conexão no circuit breaker, primeiro, se o caso for bem sucedido, ele vai ficar fechado. Se tiver falha, ele vai ficar aberto. É bem importante a gente ressaltar esses status. E se a conexão falhar e o número de tentativas exceder o limite, ele vai ficar com status limited e também a quantidade de falhas. E aí, voltando tudo ao normal, ele volta para o status fechado. É assim que ele funciona, nessa parte do circuit breaker. A gente vai ver um pouco agora sobre a implementação. É uma implementação super simples, super rápida também. A gente vai usar um Object Store e a gente vai concentrar a parte do disjuntor na parte ali do onException do pipeline. Eu vou compartilhar com vocês aqui o Canvas para a gente dar uma olhada nesse pipeline. Então, aqui a gente tem o Circuit Breaker. O pipe, essa parte do disjuntor, né? Fica tudo aqui no bloco Execution. Aqui eu deixei com o Schedule mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui no OnProcess. Primeiro, a gente tem o Object Store, onde a gente vai pegar o contexto. O contexto pode ser, por exemplo, o nome da integração. Então, a gente vai procurar esse contexto. Se não tiver nada, ou o status for closed, a gente faz a request na API. Aqui eu deixei um mock para a gente ver já já. Depois que ele faz esse request na API, se a conexão falhou, ele vai para o onException. Se deu sucesso, ele vai comunicar com o próximo serviço, que no caso seria o serviço B. E aqui, na parte do onException, é onde a mágica vai acontecer. Primeiro eu deixei o log, para a gente ver o que pode estar ocorrendo, né? Na hora que a API cair ou o banco de dados não estiver disponível. Depois disso, a gente vê se é o log que de exceção ou não. Beleza. E aí, se for um log de exceção e for de timeout do serviço, da API indisponível, a gente vai pegar as falhas e o contexto. Então, a gente pega aqui, deixei o Object Store Name como Circuit Breaker e o ID como 1. Depois, se não tiver nada, quando a gente fizer esse get, a gente vai incrementar a falha e o contador de falhas. Então, aqui a gente tem o update, né, no Object Store. A gente seta o contexto, o status como aberto e conta a falha. Inicialmente, ele vai contar como 0. Mas, se já tiver dados, ele vai passar aqui no Limit Closed, que é um retry. Eu deixei esse retry para passar no máximo 3 vezes. E aqui dentro, a gente vai fazer um update no Object Store com o status Limit Closed. Porque a gente agora vai verificar se aquela API voltou. Eu deixei um delay aqui também, porque não adianta ficar batendo na API de 1 em 1 segundo ou no banco de dados, que talvez ele não volte. Então, é sempre importante a gente deixar um delay na hora de buscar de novo esses dados para ver se a API ou o banco de dados está disponível. Aí ele passa pelo delay e vê se está disponível. Ele vai fazer isso 3 vezes.
E aí, se der certo, ele vai deletar os dados do Object Store, porque já está tudo beleza, tudo ok para continuar. Mas se der errado, ele vai fazer o update do status para Open e vai notificar o cliente que aquela API, aquele serviço não está disponível. Então, aqui seria como o nosso disjuntor, né? Bom, vou fazer um teste aqui, só para vocês darem uma olhada. Aqui eu deixei a parte de fail. Então, aqui, ele vai cair na parte do onException, porque ele já estava com o status open. E aí ele vai tentar fazer a conexão, fazer a conexão, fazer a conexão. Legal, deu certo, deletou a conexão. Show de bola. Aí é como se tivesse voltado a nossa API. E aí aqui, como tá tudo certo, ele vai mandar os dados para o evento. Então aqui ele vai pegar, vai ver que não tem nada, vai fazer a request, aqui no caso eu estou usando a API do Correios, vai passar pelo choice e vai falar, legal, deu sucesso, vou mandar para a fila de evento agora esses dados. E aí, se tudo der errado nessa parte, ele manda a notificação para o cliente. Isso é bom porque a gente consegue prevenir, né, os erros em cascata se caso tiver essa indisponibilidade da parte do cliente. Então, a gente já consegue ter ali um melhor controle e para monitoramento também vai ajudar bastante, porque a gente vai saber o que está acontecendo, se foi do nosso lado, se a gente fez alguma coisa errada, ou se foi ali do próprio lado do cliente que a API caiu e ficou indisponível. Então, aqui a gente tem os slides, né, do que eu mostrei para vocês. Também tem um flow spec, caso vocês queiram usar aí para prevenir esses erros. E essa aí seria a grande vantagem de usar o script break, né? Já se preparar, se prevenir para os possíveis erros que podem vir. Alguma dúvida, alguma pergunta, seja sobre script breaker, seja sobre métricas e monitoramento. Vou deixar uns 5 minutinhos para vocês colocarem aí no chat. A gente já está chegando no final do nosso webinar. Pode falar, Pedro. Teve um momento que vocês estavam falando de alguns códigos de erro, né? E depois vocês trouxeram 9 protocolos de solução para vocês tratarem esses problemas. Por acaso, tem como eu correlacionar códigos de erro com algum daqueles protocolos de troubleshooting, tipo fazer uma correlação? Ou, no caso, não tem uma forma específica de tratar um erro? Ou, no caso, dentro daqueles protocolos que vocês trouxeram, tem alguns que sejam mais recomendados para tratar um tipo de erro ou outro? Esse tipo de coisa? Eu acho que vai depender mais da situação, né? Do que pode estar acontecendo no pipeline. Por isso que Entendi. vai depender muito do monitoramento. Uhum. É porque no final das contas, na maioria dos casos aqui, a gente quer tratar ou o out of memory ou o timeout, que são 2 erros. Só que eles podem ser ocasionados por problemas diferentes, né? Então, Sim. por exemplo, o out of memory pode ser causado por um payload muito grande que entrou, mas também pode ser ocasionado porque a integração é complexa demais. Então, não tem necessariamente uma tabela tipo, deu esse aqui, então é essa a solução. Infelizmente, Certo. a gente tem que analisar mesmo. Análise que vai fazer a gente chegar nessa conclusão. Maravilha. Não, acho que é só essa dúvida mesmo. Obrigado, gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar, Mário. Oi, tudo bom? Ali no gráfico que você estava mostrando sobre o timeout, que é 40%, né? Ele chegava no timeout de 40%, ele cai. Ele mostra um 45%, é porque a gente consegue chegar nesse 45% ou não? Ou realmente o 40% é o máximo, e aí a partir do 40% já tem um timeout? A partir do 40 já teria o timeout, segundo ali a especificação. Tá, beleza. Tem um tópico importante sobre isso, que eu não tenho certeza sobre, então se alguém tiver certeza e quiser confirmar ou me corrigir, fiquem à vontade. Mas é porque, especificamente no gráfico de CPU,
ele não tem uma separação igual tem no de out of memory, né, de memória. Significa que aquele gráfico é como se fosse de uma CPU inteira. Só que o pipeline small, ele utiliza 1/4 de uma CPU. O médio utiliza 2 e o large utiliza 4. Eu não sei se são esses os números, mas é como se fosse... 20%, foi quase. E aí, tipo, naquele gráfico, o small, ele pode atingir os 20%, e a gente olha para aquele gráfico e dá a sensação de que ele tem um monte para consumir ainda, mas não, aquele é o limite do small, entendeu? Só que não tem essa separação. Então, pensando no deploy pipeline, você pode ver quando que ele atingiu o máximo de CPU ou não. E aí, uma interpretação minha, que novamente vocês podem me corrigir, é que se um pipeline está atingindo toda a CPU que ele possui por muito tempo, significa que é um processamento pesado. E processamentos pesados podem demorar mais para serem executados. Inclusive, ele está em 100% do deploy há muito tempo. E aí, você usando todo o processamento por muito tempo, significa que talvez você chegue em um timeout. Então, tipo assim, eu particularmente, e aí de novo podem me corrigir, eu não vejo uma relação direta do tipo, atingir 20% de CPU significa timeout direto. Porque timeout significa tempo no final das contas, e não out of CPU, ou coisa do tipo, sabe? Sim. Enfim. E em último comentário, que é um comentário relativamente importante, que vocês, se vocês quiserem assistir o vídeo, o Peter explica, que é o seguinte: uma das perguntas que foi feita no vídeo era se a gente conseguia ter alguma correlação direta entre quantidade de componentes e memória inicial do pipeline. Então, por exemplo, será que eu consigo chegar e falar assim, meu pipeline tem 100 componentes, e eu vou estar utilizando 80% da memória? E a resposta é não. A complexidade da plataforma, principalmente nessa lógica de instância de classes e nessa lógica de árvore, que são os pipelines, né, eles fazem com que cada componente escolhido e configurado de certa forma, em certa ordem, mude a quantidade de memória. Não é determinístico, vamos dizer assim, não é um valor fixo. Isso é alterado de acordo com o pipeline construído. E por ter centenas de milhares, possivelmente, de formas de configurar um pipeline, não dá para chegar nesse número, não dá para chegar numa média. Então, o Peter estava falando sobre eles estarem fazendo estudos para tentar chegar nesse número, só que era completamente... era muito difícil de chegar, então por isso que a gente não tinha essa resposta. Então, infelizmente, o que a gente pode fazer é constrói pipeline e a partir de quanto ele está usando, se com pequeno payload ele executa ou não, decidir se o pipeline deve ser small ou deve ser medium, por exemplo. Bom, acho que é isso aí, né, pessoal?